pessoal, tudo bem? Estamos gravando uma diária do Amar em São Paulo, véspera das minhas férias. Eu e as meninas da Tensi Produtora fazemos esse programa com muita entrega, amor, dedicação, para que a gente possa dar voz a tantas e tantas mães que vêm ao programa, que precisam de visibilidade, precisam mudar de vida, que têm filhos doentes ou que adotaram. A gente sempre conta a superação. Se você quer apoiar nosso programa, manda um e-mail para Malu no amarmaternidade@gmail.com. Se você gosta de ver bastidores, a chegada dos convidados, o backstage, interage comigo no @marianakupfer. Inscreva-se no canal. É só fazer um login e você está inscrito, é muito fácil. A seguir, vocês vão adorar a entrevista da Luísa. Ela dá mentoria e cursos para aquelas mulheres que querem conseguir um relacionamento sério, para casar mesmo. Eu adorei bater um papo com ela, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu decidi deixar de ser escolhida e passei a escolher, com amor, decisão e muita parceria, construir o relacionamento dos meus sonhos. E hoje, ajudo outras mulheres a fazerem o mesmo. O poder de transformar sua vida amorosa está nas suas mãos. No Amar de hoje, estamos com uma convidada especial e conhecida nas redes, a Luísa Vono. Desde jovem, Luísa sempre sonhou em ser mãe. Ela enfrentou diversos desafios em sua vida amorosa, mas decidiu tomar as rédeas do seu destino e investir em relacionamentos com a mesma dedicação que investia na sua vida profissional. Foi com essa determinação que ela encontrou o Léo, seu marido e pai da sua filha, Lara, de 3 anos. A jornada da Luísa não foi fácil. Ela passou por um aborto espontâneo, enfrentou o puerpério e a depressão pós-parto. No entanto, com resiliência e apoio, ela superou esses desafios e hoje vive a realização do seu sonho de ser mãe. Luísa também é uma influenciadora digital com um grande público que acompanha seu trabalho. Ela fundou o movimento Mulheres de Impacto e compartilha conteúdos que inspiram e ajudam muitas mulheres em suas jornadas pessoais e profissionais. Vamos conhecer mais sobre essa história inspiradora de amor, superação e determinação. Já tô emocionada. Oh, meu Deus, Luísa, obrigada por ter vindo. A gente está há um tempo tentando trazer você. É verdade. Nós nos conhecíamos virtualmente, então obrigada que agora pessoalmente deu tudo certo. Tô muito feliz, muito honrada e eu acompanho essas histórias que você conta aqui e que lindo você dar voz para essas mulheres, ter esse espaço pra gente falar de algo que é tão desafiador, que é a maternidade. Obrigada, Mari. Obrigada a você, obrigada pelos elogios, é importante a gente ter essa rede de mulheres, essa sororidade, né? É. Vamos falar do teu sonho de ser mãe e construir uma família, algo que você sempre teve, e você enfrentou uma dificuldade, algo comum entre muitas mulheres hoje, que é encontrar um parceiro que tivesse os mesmos objetivos que os seus. Como é que foi essa fase, Luísa? Eu tive aquela fase dos 20 anos que basta você sorrir e existir que as coisas acontecem. Então eu achava que em algum momento ia acontecer esse casamento. Eu vou encontrar essa pessoa, a gente vai casar, a gente vai ter filhos. Simples, normal, como acontece com todas as pessoas. Mas pra mim não foi assim. Então depois de 9 relacionamentos e já depois dos 30, eu comecei a perceber que as coisas não aconteciam com a mesma facilidade dos 20. E aí depois de terminar um relacionamento que eu tinha investido muito, que eu tinha acreditado muito, que eu tinha colocado muita expectativa. E aí depois de 1 ano e meio eu descobri que ele não queria casar. Não fazia parte dos planos dele. Aquilo foi muito frustrante, porque eu pensei, eu vou ter que começar tudo de novo. A gente fala muito sobre não repetir padrões, né? Que a gente tem muitas mulheres assim, eu não vou repetir o padrão de ir atrás de um homem que não tá afetivamente disponível. E sempre a gente repete aqueles padrões, né? Então eu tô louca pra ouvir aí sobre o seu movimento. E aí você, quando tomou essa decisão, decidiu investir na tua vida amorosa da mesma forma que você investia na sua vida profissional. Eu queria que você contasse mais dessa mudança de abordagem e como isso impactou a tua vida. Então, Mari, a gente aprendeu, a nossa geração aprendeu a dar conta e a casar com trabalho. Então, por muito tempo, o meu trabalho ocupou o lugar de parceiro de vida. Mas eu não tinha nenhuma consciência sobre isso. Eu simplesmente estava seguindo by the book o que me ensinaram. Ganha dinheiro primeiro, depois você pensa nisso. E assim eu fiz. Então, relacionamento, vida amorosa não era algo que eu pensava. E naquele momento daquele término foi que a minha ficha caiu e
E eu comecei a pensar assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida e perceber que tudo que eu quis, eu consegui. Não porque me deram, mas porque eu fui atrás, porque eu estudei, porque eu perguntei, porque eu fiz acontecer. Quando eu percebi que na vida amorosa eu era muito passiva, eu só esperava acontecer, eu era escolhida, basicamente. Eu não pensava, eu não sabia nem quem que eu queria, quem que eu quero do meu lado. Eu não sabia isso. Isso com quantos anos? Ali terminando aquele relacionamento. Tinha 32 para 33. Ah, já mulher, né? É. Naquele momento, eu entendi que assim como todas as áreas da vida, a gente usa a razão para tomar a decisão. Você não escolhe profissão com base no sentimento. Não, a gente trabalha porque tem que trabalhar. Porque é uma decisão, porque tem consequências. Na vida amorosa, precisa de uma pitada de racionalidade. Então foi essa racionalidade, foi essa consciência de que eu sou capaz de aprender coisas novas. Que eu tenho controle sim, eu tenho algum controle sobre essa área da vida também, que eu comecei a aprender novas habilidades. Habilidades de relacionamento. E aí você conheceu o Léo, que é teu atual marido. E aí eu queria que você contasse como foi, né? Porque parece que desde o início você já pôs as cartas na mesa. Falou, eu quero casar, eu quero ter filhos. Então eu queria que você contasse como que essa transparência ajudou a fortalecer o relacionamento de vocês e como que vocês se conheceram. Eu tinha tomado uma decisão, Mari, que é assim, ó, eu não vou perder tempo mais. Tá tudo bem se o outro não quiser, mas eu quero saber logo. Eu quero um relacionamento, mas eu já não aceito mais qualquer coisa. Então, quando eu encontrei com ele, eu supus que ele era mais novo do que eu. Essas conclusões que eu ia tendo na minha cabeça, eu não deixei mais que fossem conclusões e fim. E sim, interrogações. Será mesmo que ele é mais novo? Não tenho certeza disso. Porque qual era a minha crença? Os homens mais novos não querem casar. Os homens mais novos não querem compromisso. E várias outras crenças. Então, eu limitantes. Então, eu não mais deixei que isso fosse um fim. E então, naqueles primeiros contatos com o Léo, eu queria saber, ele quer casar? Ele quer ter filho? Qual é a ordem de grandeza de tempo? Mas quando que você foi falar tudo isso pra ele? Quando já tava mais... Na hora que eu conheci. Não é possível. Juro. Porque não diz que isso assusta o cara? Então, mas eu queria mesmo que corresse. Fica quem tem os culhões. Aham. Eu fui vendo onde que aquilo ia dar. E aí uma hora ele tentou me beijar. E eu falei, calma, eu sou mais velha que você. Ele falou, você adora mulheres mais velhas. E eu falei, sim, mas pode ser pior. Porque eu já passei dos 30, uma mulher depois dos 30 ela quer casar, tá desesperada. E tudo brincando e rindo. E ele falou assim, eu já fui noivo. Eu falei, não, mas pode ser pior. Porque meu sonho é ser mãe. Meu sonho é ter gêmeos. Eu quero ser mãe em 2020. E ele falou, nossa, eu também tenho morro de vontade de ser pai. Eu também teria gêmeos. No primeiro momento. No primeiro momento. Mas tudo brincadeira, piada. Eu não sabia o que daquilo era sério. Mas eu falei, bom, respostas certas, você pode pegar meu telefone. E a gente começou a conversar. E uns dias depois ele me chamou pra gente jantar. No dia do jantar, eu fui na terapia. Eu falei, eu acho que eu vou desmarcar. Ela falou assim, Luísa, você não falou aqui isso, que ele é mais novo, que ele não quer compromisso. Por que você não transforma isso em pergunta e pergunta pra ele? Eu falei, boa. Vou lá, ele tem 2 horas pra me convencer. E aí a gente foi pro jantar e o jantar foi maravilhoso. É claro que eu já sentei perguntando, mas e essa história de que você já foi noivo? Me conta sobre isso? Ele falou, contam. E tudo que eu perguntava, ele não tinha nenhum problema em me responder. Um homem forte, né? Não tinha nada a temer, muito seguro. E aí eu perguntei pra ele, mas você tava numa festa, tava indo pra outra, você já me contou que semana que vem tem outra festa, você tá nesse momento de vida, assim, de curtir e tal? Ele falou, estive, porque eu terminei esse relacionamento, eu sempre emendei um relacionamento no outro, e eu resolvi dar uma pausa de 1 ano. Eu falei, em que parte que a gente tá desse 1 ano, assim, só pra alinhar uma expectativa aqui? E ele falou, já acabou. Então as coisas foram fluindo. E aí a gente começou a descobrir um monte de coisas em comum. E aí eu perguntei pra ele se ele tinha vontade de ser pai mesmo, se aquilo era uma brincadeira ou não. Ele falou, é sério, eu tenho muita vontade de ter minha família. E aí eu fui perguntando tudo que era dúvida pra mim, tudo que me impediria de ir pra um segundo encontro pra ele. Eu não vou num segundo encontro com um cara que não quer casar, com um cara que não quer ter filho, não faz sentido pra mim. Tipo, você não acha que você quis saber já muita coisa pra um primeiro date? Não tenho problema nenhum. Você não tem? Não, mas é tudo assim, ó. Eu sou muito boa de... Sim, porque talvez uma mulher ouvindo isso, não é todo mundo às vezes que fala bem, sabe colocar as questões pra não deixar a coisa pesada, né? Mas tem uma linha tênue, você concorda? Tem. Se você for com uma pressão na mão, falando assim, trabalho, quantas horas por semana? Filhos, quer ter sim ou não?
vai ficar uma entrevista Mas de emprego. tudo bem, mas você concorda que se no primeiro date, via de regra, você já conta, não, perguntei quantos filhos, se ele quer ter filho, pode dar muito bom, como deu pra você, mas o cara pode espanar hoje em dia, você concorda? Então, não. Na verdade, essas perguntas têm que ser feitas antes do encontro. Eu que demorei. Gente, por que você vai no encontro com um cara que não tem os mesmos planos que você? Mas você não vai saber, as coisas podem mudar. Hoje os caras não falam, vamos devagar, vamos deixar... eu também não Mari, lido bem não com isso. Eu também não aceite. lido bem. Eu não aceito. Não. Por isso que eu não lido bem. Não podemos aceitar isso, sabe? Eu perguntei pro Léo, por que você me pediu em namoro tão rápido? Sabe o que ele falou? Se eu vi valor, outro cara veria também. Eu não ia perder pra outro cara. Ó. Enquanto o teu relacionamento estava indo super bem, você decidiu que você queria compartilhar toda essa tua bagagem, repertório e outros aprendizados, né, sobre como ter uma vida amorosa positiva e saudável. Daí você começou a produzir o conteúdo na internet, você criou o curso Mulheres de Impacto em 2016. O que te motivou a desenvolver esse curso e quais foram os principais objetivos ao criá-lo, Luísa? Quando eu terminei aquele relacionamento, que eu comecei a estudar um monte de coisa, e principalmente lá fora, porque aqui no Brasil não tinha muita informação sobre, não tinha curso sobre relacionamento. E aí quando eu comecei a estudar esses conteúdos, muita coisa era voltada para sedução. Meu problema era avaliar mais rápido. É não perder tempo, é perder o medo de fazer essas perguntas. Tá. Essas habilidades eu não tinha. E quando eu comecei a ver que funcionava, e eu comecei a falar com uma outra amiga, e aquilo começou a funcionar, eu falei, gente, mais mulheres precisam saber disso, porque elas estão perdendo tempo. A gente pode ser feliz e vivenciar esse amor com muito mais rapidez e facilidade. Eu tava na fase que eu tava conhecendo o Léo. Então a minha dúvida era, se eu contar pra ele que eu quero ajudar a mulher solteira a encontrar homem, ele não vai achar isso estranho, não? Ali eu demorei pra perguntar, pra contar. E aí um dia eu contei pra ele, assim, imagina assim que eu começasse a ajudar outras mulheres também, assim, a conhecer um homem e tal, como se fosse na hipótese. E ele falou assim, nossa, incrível. Porque você não falou que foi muito difícil no outro relacionamento? Não foi bom pra você? Então se você pode ajudar outras mulheres, por que você não ajudaria? Então foi ele que me incentivou muito. E aí quando eu comecei a pensar, estruturar as formas de apresentar isso para outras mulheres, na forma de um curso online, de uma mentoria, foi ele que fez tudo acontecer. E aí o curso indo bem, relacionamento indo bem, você recebeu o teu primeiro positivo. Como é que foi esse esperado momento dessa gravidez, Luísa? Ai, meu Deus, vou ficar emocionada. Nossa, foi, de novo, mais um sonho realizado, sabe? E a confirmação de que Deus tá aí pra gente. E Ele quer ver todos os nossos sonhos realizados. Foi uma alegria pra todo mundo e foi muito rápido, porque quando a gente tomou a decisão, 1 ou 2 meses depois, a gente já tava grávidos, né? Então foi uma delícia. Eu compartilhei na internet, então as minhas seguidoras que sabiam que eu queria engravidar, todas comemoraram. Então foi uma chuva de bênçãos. Foi maravilhoso, foi uma delícia. E depois disso, você acabou passando por um aborto espontâneo. Nessa tentativa que você vai contar que você ainda quer ter um segundo filho. Como é que você lidou com essa perda e como é que isso te abalou emocionalmente? Menina, eu estava em São Paulo, eu moro em Brasília, né? E eu estava em São Paulo para um curso. E quando eu tive um primeiro sangramento, eu falei, nem liguei pro médico. Normal, tá tudo certo, tenho certeza, tá tudo certo. Por que daria errado? E aí no segundo sangramento, eu falei, mas talvez faça sentido ligar pro médico, né? Assim, só pra certificar. Só pra ouvir dele que tá tudo bem. E eu não consegui falar com o médico. E em outra cidade, sem saber quem eu procurava, eu liguei pra uma amiga médica, ela falou, Luísa, vai nesse hospital. E eu fui. E chegou lá, eles já começaram, eles fizeram exames e tal, e aí já começou a não confrontar, não bater com as informações que eu tinha do meu último exame. E aí eu senti que eles não queriam me passar informação, então foi muito confuso, porque eu tava sozinha, o Léo tava fazendo um curso, e aí quando eu volto então pro hotel, aí o sangramento intensifica, eu volto pro hospital, e aí a confirmação de que aquilo era um aborto, eu lidei bem, eu entendi que eu pude ser ambiente, casa, espaço, naquele período, para aquele tempo, e aquilo foi suficiente. Então, emocionalmente foi muito bem, foi muito mais desafiador para mim o processo físico eu não sabia como era um aborto, eu não sabia que você sangrava por 15 dias. A gente não espera viver isso, né? Não, eu nunca tinha ouvido alguém me contar sobre isso. Eu tive uma anemia, fiquei de cama por algum tempo, então isso para mim foi mais desafiador. 2 meses depois que você sofreu esse aborto, você recebeu uma notícia incrível, Luísa. Você estava grávida.
Como é que foi essa segunda gestação, a chegada da Lara? Eu queria que você contasse como é que foi tudo isso para você e para o Léo. Menina, nesse momento foi inesperado, porque a gente tinha meio que combinado, vamos dar 6 meses de intervalo. O médico havia pedido que a gente desse um intervalo maior para que o ciclo menstrual pudesse regularizar, mas 2 meses depois a gente estava grávidas de novo. Foi uma alegria imensa, foi uma expectativa, ao mesmo tempo aquela coisa assim, mas vai para frente a gravidez? Não vai? Então dá uma certa tensão. A gravidez foi muito tranquila e a Lara nasceu de parto normal. E eu cheguei no hospital já com 10 centímetros de dilatação, fazendo força da expulsão. 10 centímetros já. Nossa. E aí foi muito rápido. Em 1 hora a Lara nasceu. Nossa, que bênção. Dentro do hospital. E foi tão rápido e tão intenso que demorou para eu processar. É claro que como uma boa controladora, executora que eu sou, eu comecei a perguntar para a moça, mas se é para ser tão rápido, por que não nasceu ainda? Isso com 40 minutos de parto, de trabalho de parto. Não, tem gente que fica 38 horas, ela queria em 40 minutos já resolver ali, já nasce. No expulsivo, eu tava no expulsivo. Aí nos 40 minutos, eu falei, mas se você falar que tava tão rápido, por que não nasceu ainda, Luísa? A cabeça tá aqui. Faz mais algumas forças. Não, quero saber o número de forças que eu tenho que fazer. Meu Deus. Muito controlado. Tinha um relógio na minha frente. E aí eu comecei a ficar... Eu comecei a perder a confiança de que tava tudo bem mesmo. Eu já tinha pedido pra parar, eu já tinha pedido cesárea, eu já tinha... e não tinha tido nem anestesia, né? Então, porque não tinha dado tempo. E aí ela falou assim, Luísa, 20 minutos. Pois foi 27 minutos. E aí a Lara nasceu, muito bem. E naquele momento, a minha confusão mental surgiu. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falava, o que é isso? O que é isso? Com o nenenzinho no colo, né? Bem confusa. É sua filha, Luísa, é seu sonho realizado. A enfermeira falava para mim, sabe? Eu demorei um tempo para processar esse parto, assim. Eu não... Por mais que eu tivesse estudado, por mais que eu tivesse ouvido vários relatos de parto, a gente nunca sabe como nunca tinha passado por isso, né? Tudo era novo. Toda aquela obrigação, toda aquela rotina de mamar, troca a fralda, bota pra dormir, eu sentia que eu tava aqui, ó, vivendo na rodinha do hamster aqui. Então, na hora que terminava o ciclo, eu sentava no sofá e o Léo falava assim, tá tudo bem, o que você tá fazendo aí? Eu tô esperando o próximo ciclo. Eu fiquei muito confusa, muito perdida. E eu não senti aquele amor imediato. Sim. Aquilo foi muito confuso pra mim. Eu perguntava no grupo das minhas amigas, eu perguntava, gente, isso aqui tudo é normal? Vocês juram por Deus? Eu vou amar? E elas falaram assim, vai. Eu acho que como toda pessoa muito controladora, a gente quer saber exatamente que horas, quando, como, o que vai sentir, como vai... Entendeu? Porque você deve ter pensado assim, né? Me disse se eu tô errado. Conseguir fazer um curso, uma mentoria para como fazer o homem da sua vida se apaixonar por você, conseguir casar com... Mas com a minha filha eu não vou conseguir fazer nada? Tipo isso, né? Exatamente isso. Porque quando a gente se torna mãe, eu sou controladora. E a Vitória me ajudou muito a perceber que a maternidade te mostra que você não está no controle de absolutamente nada. Nem que horas eles vão nascer, como eles vão nascer. Programei um parto normal, nasceu cesárea. Quero amamentar, não tenho leite. Quero uma filha calma, ela vem agitada. Então, calma que você está só no começo do videogame. Na adolescência, você vai ver que você não controla nada. Nada, nada, nada. Isso que a maternidade mostra na largada, com o pé na porta. Você não vai controlar mais nada na sua vida, Luísa. Quem manda aqui sou eu, né? É mais ou menos isso. Bom, depois de mais ou menos 2 meses do nascimento da Lara, você voltou a trabalhar. Daí, como é que foi equilibrar essas responsabilidades de mãe e empreendedora, sendo controladora como você, né? Menina, foi muito difícil. Muito difícil. Eu posso imaginar. Terapeutizada, gente. Eu faço terapia há 20 anos. Imagina, tá tudo certo. Eu vou lidar com tudo isso numa boa. Em 4 dias de vida da Lara, eu voltei para as terapias, tudo que eu fazia. Com 2 meses eu voltei a dar as minhas aulas e eu pensava assim, imagina, gente, eu dou mamar pro neném, vai dormir, eu vou dar a mentoria, ó, peguei aqui o intervalo que ela dorme. A maioria das aulas que eu dava, das mentorias e tudo mais, das gravações que eu fazia pro canal do YouTube e tudo mais, era com ela no meu colo. E isso me fazia sentir muito culpada. Eu devia estar na cadeira da amamentação, por que eu tô na cadeira do escritório? Muito culpada. E o tempo todo o Léo assim, você quer parar? Tá tudo bem, você parar, para com tudo. Não, mas eu também não quero parar. Eu gosto de entregar isso, eu gosto de falar disso, eu gosto de ouvir a história das minhas alunas. Então, aquilo me alimentava também, me dava gás.
E isso me alimentava, isso me ajudava a estar mais presente para a Lara também. Diminuí muito o ritmo e me questionando muito. Mas eu ainda gosto disso, mas eu vou continuar falando ainda de... Mas eu quero falar agora para quem tá num relacionamento, porque agora eu já tenho alguma bagagem para falar para as pessoas que estão começando um relacionamento, para que elas possam começar certo, com ferramentas, com comunicação, com alinhamento de expectativa. E, cara, ter o apoio do Léo todo esse tempo, a gente se comunicava pelo olhar. Teve uma vez que, quando ele voltou pra academia, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito chateada. Eu me senti traída. E eu fui contar pra ele, lindo, você não acredita. Eu tô com tanta raiva que você foi na academia e eu não tô entendendo de onde que vem isso. E ele falou assim, será que é porque você quer ir também? É isso. Eu queria ter essa liberdade de ir ou de não ir e eu não sinto que eu tenho. Ele falou, tem, eu vou com você, eu fico a Lara do seu lado, nananana. E aí ter esse espaço pra falar isso, sem ele me julgar, sem ele falar que eu tô louca, nada disso, sabe? Era tão maravilhoso. E aí cada vez que eu vivencio alguma coisa muito legal assim, eu penso, gente, as minhas alunas precisam vivenciar isso. Elas precisam ter essa pessoa do lado. Aí eu já queria atualizar os meus cursos, ao mesmo tempo que eu já não tinha força mais pra gravar nada. Então isso era muito confuso pra mim, porque eu tinha muitas ideias, muitas vontades, mas eu não dava conta, fisicamente. Luísa, você contou aqui que você está há alguns anos tentando ter outro filho, né? Como é que tá a sua expectativa? Como é que você está se sentindo em relação a isso, né? Desde que a Lara fez 1 ano, a gente falou assim, vamos focar em ter outro filho? Como se a gente tivesse o controle do próximo filho. E aí a gente decidiu, então, fazer isso. Todo mês eu crio essa expectativa. Agora eu tô grávida, tenho certeza que eu tô grávida. Não, isso aqui é enjoo, gente, enjoo de gravidez. Ou então eu falava, isso é desejo de grávida. E eu tenho certeza absoluta, eu tenho muita fé de que essa criança virá. Luísa, para a gente encerrar, que mensagem que você poderia deixar para as mulheres que estão assistindo a gente sobre a importância de preservar nossos sonhos mesmo diante dos desafios? A vida é sobre sonhos. Não abandone os seus sonhos nunca. Faça o que precisa ser feito para os seus sonhos acontecerem. Qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe, Luísa? Que a gente não tá no controle de absolutamente nada. E essa bolha que eu tô colocando a Lara não vai ajudar. Eu preciso tirá-la dessa bolha e permitir que ela possa ter as experiências dela. Ela vai ter com a idade? Ela tem o quê? 3 anos? 3 anos. Você não vai ter opção, porque quando eles começam a entrar na puberdade, na adolescência, a gente não tem quase mais ingerência. Claro, educação, estudos, mas eles já estão com a personalidade formada e não há nada que a gente possa fazer para alterar ou mudar. Assim, quando eu me identifico muito com você porque eu sou uma pessoa controladora e eu tive que aprender isso com a Vitória, que assim, os filhos não são o que a gente gostaria que eles fossem. Ah, porque eu sou médica, quero uma filha médica. Ah, porque eu casei cedo, quero que a minha filha case cedo. Ah, porque eu gosto de roupa social, quero... Eles não são fruto do nosso desejo e escolhas. Eles têm um DNA, uma personalidade e é muito difícil aceitar. E quando você aceita, a sua vida fica mais leve, te garanto. Esse é um grande aprendizado. Respeitar essas escolhas, respeitar o ser humano que ela é. Isso. Luísa, obrigada. Para quem quiser ver o conteúdo da Luísa, que é tão legal, eu sigo a Luísa, o seu Instagram, Luísa Vono. E ela fala das mentorias, dos relacionamentos. Luísa, obrigada por ter vindo. Boa viagem de volta. Continuamos conectadas. Conta pra gente quando você realizar o seu segundo positivo. Obrigada, tá? Boa sorte. Obrigada. Parabéns por esse trabalho, Mari. Obrigada a você.